Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar com o ator soteropolitano Bruno Chagas. Ele é comunicólogo de formação, também é ator em processo e criador de conteúdo digital com mais de 120 mil seguidores nas redes sociais. Ele é membro do coletivo das Liliths desde 2018. Em 2019, concluiu o curso Livro de Teatro do SESC sob orientação de Diana Ramos. No coletivo das Liliths, estreou na instalação artística O Covil com 2 temporadas, sob a provocação de Chan Marçal. Em agosto de 2020, estreou no projeto Em Tocadas do coletivo das Liliths, primeira obra cênica online do grupo, com a cena A Vida por Detrás da Porta, provocação de Tiago Carvalho. Também participou de 2 edições do projeto SESC Dramaturgias, com diretores do Piauí e Goiás. E agora o Bruno está... E vocês também depois podem assistir pelas plataformas digitais, pelo YouTube, e também vocês podem ouvir em podcast. Como exemplo, nós temos o Spotify, dentre outras. Oi! Olá, meu querido. Olá, Boa noite, Aldo, tudo bem-vindo. bem? Tudo Como tranquilo, você melhorando tá? agora. A Ah, gente que tá bem. bom. É o quê? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Apesar dos pesares, Ah, que estamos bom. indo. É, tudo caminhando, né? Precisa caminhar, né? A gente precisa seguir, né? Pois é. Eu agradeço muitíssimo a você. Eu estava lendo na sua biografia que você fez o seu primeiro curso com a Diana Ramos. Isso, exatamente. Na verdade, assim, o teatro. Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite, tá, Aldo? Muito obrigado a todo mundo que está aí. Boa noite. Me apresentar para as pessoas cegas. Eu sou uma pessoa branca, estou de camisa preta de botão, um colar prateado, com anéis pretos e pratas nos dedos. Eu uso óculos de grau, né, com a armação preta, tem um brinco na orelha esquerda. No fundo, uma parede branca, uma arara com algumas roupas que eu uso nos meus vídeos e tal. E também um bonequinho, que é de uma foto minha tirada por Laís de Oliveira. Inclusive, Laís, minha irmã, muito obrigado. Foi ela que fez essa make. Não sei se está dando para ver. Falei, eu preciso aparecer belíssima! Eu preciso aparecer belíssima para algo. Então, é isso, assim, para as pessoas cegas sou eu, Bruno Chagas, esse sou eu. Então, na verdade, meu bem, essa veia artística sempre esteve comigo desde que eu nasci, né? E aí minha história com o teatro, ela começa na escola, né? Com trabalhos e etc. Mas sempre carregando outras vertentes dentro de mim, artística, como participação em gincanas, e criatividade para brincadeiras como escolinha e etc. Então eu sempre tive a dança, o movimento, o teatro muito na minha veia, né? E aí eu Certo. comecei a fazer há muito tempo atrás teatro lá em Ilhéus. Foi quando eu conhecia o pessoal de teatro, Romualdo Lisboa, Paulo Ato, um pessoal aí super incrível, né? Artistas do Nordeste e de grupos de teatro do estado da Bahia. E aí eu resolvi fazer publicidade e propaganda. Eu sou formado em comunicação, com habilitação em publicidade e propaganda. E aí, nesse momento, eu acabei deixando de lado o teatro. Mas o teatro nunca saiu de dentro de mim, na verdade, eu acho. E aí, especificamente em 2018, eu resolvi voltar a fazer o que eu sempre fiz e o que eu sempre amei fazer, que é o teatro. E aí foi quando eu entrei primeiramente em contato com o coletivo das Liliths, coletivo hoje que eu faço parte, que é um coletivo de artistas LGBTQIA+, PIA+, né? Daqui de Salvador, que está aqui que atua aqui em Salvador, vai fazer 8 anos esse ano.
E logo depois, nesse processo artístico-pedagógico de formação também no coletivo, eu entrei em 2019 no curso de SESC do teatro sob orientação de Diana Ramos, né? E aí esse é um curso meio também de formação. Então eu fiquei trabalhando paralelamente no coletivo das Liliths, nessa instalação cênica que a gente chama de Ucovil, né? Que foi provocada, dirigida e de uma forma muito inteligente pela travesti Chan Marçal. Chan, uma artista maravilhosa, que é uma grande referência, assim, bonequeira também, enfim, Chan é multiartista, ela é maravilhosa. E aí fiquei paralelamente trabalhando nesses dois processos de formação. Eu sou comunicólogo de formação e digo que sou um ator em formação, Aldo. Estou em processo de formação, porque retornei depois de muito tempo, agora em 2018, como eu disse, a estudar e a fazer cursos. E aí passei um ano nesse processo com Diana, passei, né, nesse processo com o Covil, também com o Coletivo das Liliths, que eu ainda faço parte até hoje. E de lá para cá, fazendo cursos e etc., tentando me especializar de alguma forma, da forma que eu posso. E aí veio essa pandemia, e aí o lugar para esse aprendizado é realmente virtual, né? Onde a gente encontrou essas saídas para poder sobreviver, né? Que a gente que vive de arte, a gente que ama fazer isso, não tem como parar mais, assim. E assim, para mim era urgente, sabe, Aldo? O chamado era urgente. Eu acho que eu nunca deveria ter parado, mas tudo no seu tempo, né? Tudo acontece realmente no seu tempo, com a maturidade, com o corpo e com o corpo nesse lugar, né? Neste momento. Então, eu fui entendendo esse meu movimento e por isso retornei a fazer e espero nunca mais parar a fazer teatro, né? A atuar porque é isso que eu amo fazer, é isso que eu adoro fazer. Então é basicamente isso, assim. Você ainda tem contato com a Diana? Se eu já tive contato com a Diana? Não, ainda tem contato com ela nos seus processos Tenho, de você conhece? criação? Há um bom tempo atrás, eu e uma amiga num trabalho, a gente estava escrevendo ideia para escrever um livro. Então a gente escreveu, ainda não publiquei, mas está lá guardadinho, faz séculos. E se chama O Pássaro e a Flor, que é uma história indígena. E a gente conversando resolveu que um dos dois faria um curso de teatro. E nesse processo eu fui me inscrever no SESC de Santo Amaro. E aí conheci Diana. Olha que Então, legal! Diana é uma pessoa em comum. A gente fez uma peça intitulada Os Três Coroados. E eu fazia o pescador, ela fazia a esposa do pescador que saía em busca do processo. Conversa com ela sobre esse projeto, que a história é boa. Ah, que É massa! Tá interessante. vendo? Conectados, o mundo é tão pequeno. Nossa do céu. É isso, essa Pois é. conexão em rede mesmo, de afeto e tal. Diana é maravilhosa, é uma Uhum. professora muito incrível. Nós fizemos dois espetáculos durante esse um ano do curso livre do SESC, que foi um espetáculo, foram experimentações, né, vamos assim dizer, mas não deixa de ser, foram espetáculos mesmo de teatro, né? Um numa sala de ensaio, porque no meio do curso, né? E um outro realmente no SESC Casa do Comércio, no palco principal. Foi incrível. E foi um espetáculo, A Invasão, o espetáculo final de Dias Gomes, né? Que eu fiz um paraibano, Justino, eu fiz. Foi incrível fazer, completamente diferente de mim. E foi um grande desafio, eu adorei fazer, assim. E esqueci agora o espetáculo que a gente fez no meio do curso. Ah, eu fiz um judeu, é um espetáculo bem conhecido. Assim que eu lembrar, eu falo aqui para vocês. Certo. Mas foram dois espetáculos. Diana é maravilhosa. Ah, bacana. Pois é. E a gente vai descobrindo essas conexões, né? Quando eu li Com na sua certeza. biografia, eu disse, vou perguntar para ele.
Mas diga É lá, maravilhoso. essa linguagem que você utiliza do humor, ela foi algo planejado? Você disse, não, vou trabalhar nessa vertente mais humorística, ou foi algo que aconteceu? Por acaso, de repente, você fez uma coisa e alguém disse, ah, tu tem uma veia cômica bacana, e aí você começou a explorar. Sim, é isso. Eu comecei a explorar. Na verdade, assim, eu não comecei a explorar. É porque eu sou assim, entendeu, Aldo? Eu sou Ah, assim. Eu sempre fui essa pessoa desse lugar do deboche. Meus amigos me conhecem. Eu, desde pequeno, desde criança, parava em frente ao espelho e começava a dublar músicas e performava com olhos no corpo. Eu sempre fui uma criança, essa criança fiada, sabe? Eu sempre fui desse lugar. E aí é isso, né? Com o passar de todas as camadas da vida da gente, do que a gente vai passando, do bullying, dos apontamentos, a gente vai cada vez mais se mascarando de coisas, porque são as defesas que o momento pede, que você consegue, né? E, e aí foi justamente esse momento de tirar todas essas máscaras, de sair de dentro de mim mesmo, que veio essa história de colocar para o mundo ver, para o mundo ouvir toda essa minha veia artística com relação à comédia que eu tenho, que eu acho que eu tenho. Porque eu gosto, eu acho que que sai de uma forma natural. E foi por conta disso, desse primeiro contato com o TikTok especificamente, que eu resolvi entrar, né, por conta do universo da dublagem, eu carrego muita, eu tenho uma energia muito feminina também, sabe, Aldo, ao mesmo tempo, assim. Eu carrego muita gente feminina, assim, eu fui criado por minha avó, eu fui criado por vizinhas mulheres, sabe? Eu, desde criança, a presença feminina o espírito feminino é sempre muito presente em mim. Então eu gosto muito da minha imagem maquiada, eu gosto muito da minha imagem, eu gosto muito de usar bota, eu adoro ficar em cima da bota, eu acho revolucionário e acho que eu, enquanto uma pessoa gorda, está nesse lugar também, sabe, da internet, que é tão moldada, né, com corpos tão sarados e etc. Eu acho que ocupar esse lugar com esse corpo é também um posicionamento político. E então eu acho que é isso, assim, unir essa minha veia artística para poder continuar sonhando, eu acho. Porque a pandemia veio, a gente estava em processo de ensaio, né, com o segundo espetáculo chamado Antro, né, que a gente foi logo no início do ano, e aí, nos 3 primeiros meses, começou a pandemia, e aí, olha, não vai acontecer mais, todo mundo em suas casas, lockdown, e aí a gente entendeu a loucura que era. Então, foi meio que uma estratégia de sobrevivência, né? Tudo isso é muito novo, tem 1 ano e 4 meses que eu abri para o mundo o meu Instagram, que eu abri minha conta no TikTok. Então é tudo muito novo também, né? Alguns comentários, etc. Mas é isso, eu resolvi não mais me esconder de mim, sabe, Aldo? A sim. grande questão foi essa, assim, não foi por conta do outro, foi por causa de mim. Falei, por que não? Você gosta de fazer, você é apaixonado por isso, por que ficar se escondendo por detrás de conceitos dos outros, sabe, tão pautados até de forma machista e etc. Por que eu não posso me mostrar da forma que eu sou, afeminado, do jeito que eu sou, né? Por que não? Por que me esconder mais ainda? Por que me moldar? Então, assim, veio tudo isso e aos poucos eu estou escavando esse lugar, né? Porque eu acho que eu fiz um movimento contrário, né? Eu comecei a fazer o teatro, cursos, e continuo fazendo presencialmente, mas aí chegou a pandemia, e aí eu acho que na pandemia eu dei continuidade, talvez até com minha carreira, eu posso assim dizer. Porque hoje eu me considero uma pessoa que quer queira ou não, eu influencio algumas pessoas, sabe, Aldo? Sim. Então, isso para mim é revolucionário. Eu descobri que talvez seja essa a minha contribuição para o mundo, sabe? Esse é o meu lugar, essa é a minha contribuição para o outro. Bruno, o que é que você ama fazer que atinge o outro? Para mim é fazer o outro, tocar o outro no sorriso, talvez. Fazer dar risada, gargalhar. E talvez seja essa forma que, através dos meus vídeos, que eu consiga
contribuir um pouco para a melhora, de certa forma, do outro, do humor do outro, né? Eu recebo tanto feedback com relação a isso, então eu acho que talvez meu humor tenha me salvado, continue me salvando e esteja salvando também muitas pessoas, Aldo. O material que você tem disponível pela internet é vasto, porque o que a gente vê de cenas e comentários enlouquecidos que as pessoas fazem, de áudios que mandam e depois se arrependem. Eu ri muito com o áudio de uma senhora que ela estava super acesa e depois ela fala que está arrependida de ter enviado esse áudio. Eu enviei para vários amigos que riram à vontade desse processo. Como é que Ah, você maravilhoso, eu amei seleciona? fazer esse áudio. Como é que você seleciona o seu material? Porque o pessoal dá. Assim, tem muita gente que me dá várias dicas, né? Que vai pesquisando e aí chega, Bruno, eu vi você fazendo isso aqui. Bruno, tem muita gente, tanto aqui quanto lá, muita gente me marca e tal, eu vejo fazendo. E aí é isso, assim, eu acabo meio que, porque como a gente faz tudo, né? A gente é mídia social, a gente é produtor, a gente é audiovisual, a gente é câmera, a gente faz tudo. Eu sou isso tudo, ao mesmo tempo, né? Agora, nessa última caminhada que eu encontrei pessoas para me ajudar, que é minha irmã, Laís de Oliveira, que me ajuda a fazer umas fotos, me ajuda a fazer uma make, e Paula Lacerda, que também começou a fazer minhas makes, ela não pôde fazer hoje porque estava com um trabalho. Inclusive, Paula, um beijo para você, meu amor. E aí tem essas duas pessoas aos poucos que chegam para poder agregar. Mas esse processo de áudios é um dos processos que eu encaro como um processo de trabalho mesmo, sabe? Uma das fases, uma das etapas mais importantes, talvez, da construção dos vídeos, né? Eu acho que precisa ter uma pesquisa que se enquadre muito com o que você... com o seu perfil, a sua essência nesse lugar. Mais especificamente falando sobre meu nicho, né? Então, eu acho que meu nicho é esse, vídeos de humor. Então, eu procuro vídeos que tenham essa coisa do deboche, do sarcasmo, essa coisa da ironia, essa coisa mais voltada para putaria, assim, sabe? Uma coisa meio velada. São coisas que as pessoas adoram, se divertem, que talvez as pessoas tenham um pouco de tabu para falar, e que eu consigo, com esse meu corpo, dessa forma, colocar para fora e dou talvez minha assinatura. Então, talvez esse processo de pesquisa seja muito de olhar mesmo, de caminhar, de olhar, olha, isso aqui pode funcionar, isso aqui pode não funcionar, isso aqui pode dar certo, isso aqui eu vou fazer. E aí é isso, assim, eu vou testando, na verdade, né? E aí vou, a partir desses testes, percebendo a partir do como toca o outro, ó, isso deu certo, ó, isso rolou. Ó, isso não, isso pode ser não agora, isso, né? Enfim, então é esse entendimento. Para mim, eu encaro como uma das etapas fundamentais desse processo de vídeos, a pesquisa por esses áudios. Então eu fico navegando mesmo. E tem uma coisa que é muito principal. Assim, se eu dou risada, se consegue me tirar a risada, já tem 50% de chance de eu fazer esse áudio. Então, se me mandar alguma coisa, eu sorrir, eu gargalhar, ó, eu vou fazer. Porque é isso, assim, tocou em mim dessa forma, eu vou tentar dar a minha assinatura para fazer com que o outro também dê risada. E é basicamente isso, assim. Eu dei risada, falei, já é um estalo aqui, já pode rolar uma coisa legal. E foi o que aconteceu com esse vídeo da senhora, com esse áudio, que eu achei super inusitado. Eu adoro, assim. Tem uma coisa que é muito, muito bacana, porque grande parte do meu público é formado por mulheres, e mulheres de mais de 40 anos, né? Lá no TikTok, principalmente, assim, mais de 89% é formado por mulheres. Então, se mulheres de 35 para cima. E tem muita gente com mais de 50, 60 anos fazendo vídeos no TikTok. E isso é muito bacana, porque elas se descobrem. E eu acho que talvez eu seja esse lugar também de inspiração, por não estar nem aí por aparecer flácido, gordo, afeminado, de bota, entendeu? E aí eu acho que essas pessoas, essas mulheres, encontram em mim esse lugar de inspiração, né? Se ele se mostra assim, sem vergonha, por que eu não posso e tal? Então, tem muita mulher que me segue. E aí, essa pesquisa precisa também estar atrelada com esse público. É sempre muito importante você entender que público te acompanha, o que é que elas pedem, o que é que elas comentam, para você ir tentar costurar uma linha aí
de execução nos vídeos, né? Então é basicamente por aí. Tem um conjunto de coisas. Você vai entendendo na lógica, sabe, no caminhar. Então eu já percebo que esse é um vídeo que geralmente as pessoas dão muita risada. É bem compartilhado. É bastante compartilhado. Pois é, agora quem falou? O comunicólogo ou o ator? Se confunde Ai, meu muito Deus. nesse processo de construção de personagem e de pesquisa. Um está trazendo elemento do outro. Você acha que ajudou Tá? bastante na sua construção como ator? Acho muito, muito. Pode parecer que não, Aldo, mas eu sou uma pessoa um pouco tímida. Eu sou muito tímido. É um processo de resistência estar aqui aparecendo, falando e conversando com você e com todo mundo aqui, ó, Alexandre, Aninha, e todo mundo passando e me vendo. E é muito difícil estar nesse lugar. Mas eu escolhi que precisa ser assim. Né? E comunicólogo que é comunicólogo precisa. Comunicólogo faz o quê? Se comunica, né? Eu me comunico assim. Se a gente talvez fora das câmeras eu seja uma outra pessoa. Eu sou tímido, mas aos poucos eu vou perdendo a timidez. Talvez na frente da câmera eu tenha um pouco mais que prestar atenção no cuidado do que eu vou falar, né? É sempre muito importante porque esse lugar é um lugar, não deixa de ser um lugar de visibilidade, é um lugar político, né, Aldo? Então eu acho muito Sim, importante ter muito cuidado com o que a gente também fala. Mas eu acho que é uma mescla do comunicólogo e do ator em formação, nesse processo de formação. Porque eu acho que é isso. A partir do momento que eu abro minha vida, entre aspas, né? Abro esse Bruno em processo de experimentação enquanto ator e etc., para o mundo, as pessoas vão fazer convites mesmo, as pessoas vão querer conversar, e como né, você chegou até mim, como outras pessoas chegaram, como lá no próprio TikTok também, que é uma grande escola, né? Eu abro quase sempre lives para poder conversar com as pessoas, bate-papo aleatório e tal, e é sempre bastante gostoso, assim. Então, cada aparecimento nesse lugar é uma mescla, né, desse comunicólogo, que formado há mais de 10 anos, inclusive, e desse ator em formação. Eugênio de Andrade, poeta, escritor e tradutor português, ele diz o seguinte: não há arte sem tradição. Mesmo a transgressão já tem a sua. Qual é a sua tradição? O que é que está sempre presente? A Que minha você, tradição, a minha... Desculpa, não ouvi. o que é que está sempre presente nos seus processos de criação? No meus, eu acho que principalmente o deboche e o sarcasmo, Aldo. Eu acho que eu consigo falar sobre questões bastante sérias, assim, nos meus vídeos, de uma forma sarcástica. Com certeza, a grande parte dos meus vídeos, claro, o objetivo é dar risada, mas tenha Aham. certeza absoluta que por trás disso tem alguma mensagem que eu quero passar. Seja no corpo, seja na abertura da perna, seja em cima da bota, seja com o movimento me batendo em algum lugar, enfim, o próprio sarcasmo e o próprio deboche, eu acho que é essa minha marca dessa construção nos vídeos para a internet. Então, eu acho que talvez seja a arte também contempla muito esse lugar da transgressão, né? Eu Aham. prefiro ser, talvez, transgressor. É um preço alto mesmo, porque você acaba. É uma exposição mesmo, porque você acaba se colocando, você opina realmente sobre determinados assuntos. E hoje a gente sabe que tá tudo muito inflamado, mas eu acho que, ao mesmo tempo, independente de estar nesse lugar inflamado, a gente precisa se posicionar, né? E aí é isso, eu acho que eu utilizo os meus vídeos para poder me posicionar de certa forma. E aí me posiciono contra a homofobia, me posiciono contra o machismo, me posiciono contra a homofobia, me posiciono contra o abuso sexual que eu sofri quando criança, aos 7 anos de idade, né? Que eu ressignifiquei esse lugar no Covil, na minha cena fala sobre esse abuso sexual aos 7 anos de idade que eu sofri, né? Então eu já fiz vídeos brincando com isso, né? E é trazer realmente esse lugar da exposição dessas feridas para que elas possam
quando eu falo, retornar como um processo de cura para mim, sabe? Então, essa é uma retroalimentação. Então, eu acho que é transgressor, precisa ser transgressor. Eu acho que, para mim, precisa ser. Não seria diferente, Bruno, me conhecendo hoje, conhecendo tanto como eu acabo me conhecendo, se não fosse transgressor, se não fosse cheio de fogo, se não fosse cheio de hipérbole, se não fosse cheio de coisas espalhafatosas e exageradas e que transbordam, porque eu acho que talvez essa seja a minha assinatura. Esse sou eu, entendeu? É uma frequência que não dá para você ficar 24 horas por dia, não tem a menor condição. Eu tenho meus momentos que eu estou tranquilo, sério e tal, que eu não estou triste, que eu estou na minha, mas é uma frequência de Bruno, é um estado de espírito de Bruno, sim, nos vídeos. Não deixa de ser o ator, o personagem, mas é uma frequência, né? E é esse lugar do excesso mesmo, dessa coisa sarcástica, quase carnavalesca. Tem uma coisa também de palhaço, talvez, e tal. Enfim, que eu acho também. Mas eu acho que precisa ser transgressor. Para mim, precisa ser. Acho que serve, acho que combina um pouco. Algumas pessoas comentam, eu acho um pouco seus vídeos um pouco agressivo. Umas duas seguidoras comentou. Eu acho um pouco agressivo. Eu gosto quando você fala nos stories, porque eu vejo o seu olhar, esse olhar um pouco mais meigo, de ternura. É isso, né? As pessoas, a forma como eu chego aí é diferente da forma como eu posso chegar na casa de outra pessoa ou para outra pessoa. E aí tudo isso se mistura com as construções e conhecimentos de mundo de cada um, né? Cada um acredita numa coisa e é isso. A minha ideia realmente é experimentar estar nesse lugar, fazer o outro sorrir, que eu amo isso, e tentar apresentar o meu fator de diferenciação. Porque é muito vídeo, é muita gente talentosa, Aldo. É muita gente, sabe, que faz, que produz mesmo, e eu considero isso, levo muito a sério, é um trabalho para mim. Fazer vídeos, estar aqui conversando com você, é um trabalho. Então eu levo muito a sério mesmo, assim. E eu acho que é por isso que, de certa forma, dá um resultado. E eu tenho caminhado, assim, de passo, de degrau em degrau. Não tem nenhum vídeo que, né, super estourou, que me tornou conhecido no Brasil todo. Eu acho que talvez o do Rivotril tenha circulado mais por conta de alguns compartilhamentos, Marília Gabriela e tal, alguns atores, né? Chegou numa proporção maior. Mas, assim, eu não tenho nenhum vídeo que me colocou com milhões de seguidores, sabe? Eu vou aos poucos mesmo, e eu prefiro que seja assim, porque eu consigo construir uma base sólida de pessoas que estão comigo, entendeu? E eu faço questão mesmo de agradecer todas os comentários, todas as pessoas que falam comigo, tanto aqui quanto lá. Eu faço questão, porque eu acho que o monitoramento, a conversa, o diálogo é sempre uma ponte, assim, para a gente entender também o outro, né? Como é que funciona, como é que chega a mensagem do outro lado, enfim. Então, acho que eu respondi, né? Fiz uma volta, mas acho que respondi. Sim, sim. Alguns comentários aqui. A Minha Barro dizendo: Bruno, você é sensacional, amo seus vídeos e sua criatividade ímpar. Beijo! E ela também quer saber há quanto tempo está envolvido com arte cênica. A Fernanda Xavier diz que também fala que você é maravilhoso, ser humano incrível. E o de Te amo, coração, Nanda! eu adoro Linda! o seu sarcasmo. Então, é sempre um lugar diferente. Você está no local de exposição e não tem como ter unanimidade, porque não existe ninguém igual. As pessoas vão, talvez, assistir o seu vídeo em um determinado dia, achar bacana, mas se ela estiver chateada, ela vai olhar e vai dizer: ah, que coisa mais chata, pô, passa para outro, depois ela volta: ai, gostei. Entende? Porque a gente vive nesse processo de crescimento social, de humor, e tem gente que fica extremamente irritado. A gente tem um exemplo famoso no cinema, O Nome da Rosa, baseado na obra de Humberto Eco, em que o riso provoca até morte, ou seja, é chateação para muita gente. Tem gente que não gosta Sim. que o outro fique rindo por N processos, mas não gosta dessa história. Então a gente tem sempre esse desafio pela frente de que você deve saber o que é que você está fazendo. E, pelo que eu tenho impressão, você sabe, tem consciência desse seu trabalho de ator e de como você atinge as pessoas.
Você já falou agora da influência que você tem, iniciou lá pelo TikTok, mas quando você viu esses seguidores crescerem, o que é que você começou a imaginar? Ficar riquíssima! Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? É muita Aham. relação, assim, é muito. Você imagina sempre o melhor, assim. Olha, eu não tenho um dia, Aldo, que eu não sonhe com isso, assim. Porque eu acho que pode ser uma. O número de seguidores, quando o número de seguidores aumenta, significa que a visibilidade do seu trabalho também está aumentando. Tá boa. Isso é Aham. positivo. Isso é muito positivo. Quanto mais pessoas veem meu trabalho, talvez a possibilidade de ser chamado para algum trabalho que eu possa viver desse trabalho, sendo sustentado pela arte, isso pode acontecer. Então, quanto mais pessoas vão chegando, vai alimentando mais ainda o meu sonho. Assim, não tem um dia que eu não sonho. Eu acho que eu sonho por mim, eu sonho por meu pai, por minha mãe, por meu irmão, por minha avó, por meus amigos, por minhas amigas. Eu sonho por todo mundo, porque eu acho que não é só para mim, entendeu, Aldo? Eu penso em usufruir desse processo, desse trabalho, caso seja rentável em algum momento, eu espero que sim, ajudar a minha família, por exemplo, né? Alavancar também as minhas amigas, por exemplo, minhas amigas íntimas, minhas amigas que estão nesse processo de corre, atrizes que estão nesse processo, minha amiga, tem várias pessoas, né? Carla Lucena, Natália Leal, Andréa Anjo, Juliana Carvalho, Laís de Oliveira, Paula. Então, assim, são mulheres que eu penso assim, se eu tiver uma visibilidade, eu vou trazer todo mundo. Eu vou trazer todo mundo junto comigo. Então, eu penso muito, não tem um dia que eu não pense, que eu não sonhe. Eu boto o fone de ouvido, boto uma música, eu já me imagino um lugar com um monte de aplauso e já com a equipe toda trabalhando, ganhando grana. É isso, assim. Aham. Chegar, quanto mais pessoas chegam, mais eu percebo que eu estou indo por um caminho massa, assim. E quanto mais pessoas chegam e mais pessoas comentam, principalmente sobre esse retorno, o que é muito válido para mim é justamente sobre esse retorno também, né, Aldo? Porque não é só um vídeo que você dá risada, sabe? É um vídeo que eu Aham. recebo feedbacks muito sérios, assim, depoimentos muito sérios de depressão, de pessoas com Covid no hospital que começaram a ver meus vídeos e se distraíram e sabe, pessoas, enfim, são relatos assim de vida, de sobrevivência. Então, isso é muito sério, é muito preciso ter muita responsabilidade nesse lugar, entendeu? Então, eu acho que é isso. Quanto mais pessoas chegam, mais meu sonho aumenta, mais eu quero viver isso, mais eu quero produzir e tal. Tem dias que não vai rolar, tem dia que não tem energia, tem dia que não tem como. Eu tô mais ou menos nessa fase assim, né? Tô introspectivo, mas tô produzindo, pego um vídeo ou outro, às vezes faço e tal. Mas eu sei que em algum determinado momento essa frequência vai aumentar e eu vou produzir muito, né? É isso, é natural. Existe essa montanha-russa, Sim. ainda mais no tempo que a gente está vivendo pandemia, né? É impossível também você ficar com a frequência lá em cima o tempo todo, né? Sem ser atingido de alguma Não tem forma. como. Não Salvador é tem uma das como. cidades em que a cultura é bem efervescente. Isso ajuda, dá mais visibilidade ao Ajuda, seu trabalho. ajuda sim. Mas eu acho que complementa também, sabe? Porque com esse trabalho, essa construção da carreira nesse lugar do digital, uma das coisas positivas que a gente pode elencar, Aldo, é a possibilidade de eu estar falando com uma pessoa do outro lado do mundo, né? Aham. Então, amplia, talvez, muito mais a possibilidade de você ser conhecido e reconhecido, né? É bacana, o mercado de Salvador é um mercado de artistas incríveis, extremamente potentes, é, nossa, maravilhosos, assim, atores e atrizes consagradíssimos, assim, você não precisa nem listar, assim, tem pessoas muito próximas que são excelentes atrizes e atores, sabe? Mas talvez esse lugar da internet, mesmo não sendo um trabalho especificamente
de atuação, e aí atuação eu falo um palco, um texto, uma interpretação meio mais teatral, são vídeos de humor, mas que eu considero como um trabalho, como obras cênicas. Eu considero meus vídeos pequenas obras cênicas, porque eu sei do processo de criação, do roteiro, eu sei do processo da luz, eu sei do processo de decorar. Então é um processo que meio que se mescla com esse, como se eu estivesse ensaiando presencialmente para apresentar um espetáculo. Só que são pequenas obras cenas, pequenas partículas de cena, talvez, né? E aí eu acho que esse lugar do digital consegue ter essa capacidade de ampliação. Então, hoje eu tenho amigas, eu tenho uma amiga que mora em Londres, por exemplo, Cíntia. A gente se fala todo dia. Cíntia me mandou uma roupa. Cíntia, eu tenho recebido de Londres, Aldo. Você está entendendo o que é isso? Eu tenho pessoas que me mandam daqui de Salvador queijo. Eu já recebi um queijo, sabe? Eu já recebi empada. E assim, não é pela coisa de ser de comida. Claro, eu sou gordo, eu amo comer, meu ascendente é touro, eu adoro comer mesmo e tal. Mas essa coisa simbólica do receber, né? Isso, a pessoa se importa. Então, uma pessoa do Sul me deu um kit também de chimarrão e mandou para mim, olha, um pouquinho do Sul para você, do carinho. Então, isso é muito bom. Aonde que isso na minha vida eu imaginei que antes da pandemia eu estaria nesse lugar, sabe? Aqui conversando com você, Aldo, porque de certa forma você me viu. Em algum lugar você me viu, deve ter me visto, né, na internet. Então, a gente está aqui por conta disso. Né? Esse contato, mesmo que digital, ele foi feito porque algum vídeo chegou até você, em algum lugar. Que vídeo foi, eu não sei, mas que você chegou até mim, né? E para a gente estar aqui conversando foi por conta dessa ampliação, dessa capacidade que a internet tem de alcançar pessoas do outro lado do mundo. E assim acontece. É muito bacana. Na minha cena online, que eu estreiei em agosto de 2020, chamada A Vida por Detrás da Porta, que foi aqui em casa. Foi esse processo que a gente estava presencial, chegou a pandemia e todo mundo fez cenas dentro das suas casas, utilizando os seus espaços, mesmo dentro de casa, né, com provocação de Tiago Carvalho, um beijo, mana, Tiago Carvalho do Coletivo das Líderes e do Grupo Finos Trapos, também aqui de Salvador. E na minha cena, tiveram pessoas de São Paulo, tiveram pessoas do norte do país, né, puderam me assistir, talvez se fosse um espetáculo aqui em Salvador, só pessoas daqui de Salvador, pessoas que estivessem, né, possivelmente visitando, poderia assistir. Mas aí eu consegui, né, através de uma sala, de um ambiente digital, alcançar, eu fiz com que essa mensagem desse espetáculo chegasse nesses outros lugares. Então você acaba ocupando esses outros espaços, sabe? Eu acho bacana essa característica. Para mim, uma das características mais fortes e positivas desse ambiente digital. E a vida por trás da porta falava sobre o que exatamente? Desse processo de pandemia? Isso. Desse processo de pandemia, minha visão com provocação de Tiago, desse processo da pandemia. E aí cada integrante foi provocado para falar e se expressar sendo um sentimento. Então, é como se os sentimentos fossem os personagens do espetáculo. Então, tinha amor, saudade, tempo, sexo, vida e morte. Eram esses elementos que se construíam cada cena. A partir desses elementos que foi construído cada cena. E eu falei sobre a vida. E aí, nada mais propício do que nesse lugar da pandemia, do que falar da minha vida por detrás da porta, nesse lugar da pandemia, né? Como é o que... E aí eu tentei dar, de uma forma artística, uma ideia, mais ou menos, dentro do meu banheirinho, dentro do quarto, com minha esteira, com minhas roupas, né? Com iluminação de casa mesmo, com o celular, com planos específicos. Tentei dar esse recado a partir da minha vivência e da provocação de Tiago, o diretor. Teu processo de construção de personagem, laboratório, como é que ele era antes da pandemia, durante esse processo de pandemia agora? O que foi que ficou para trás, o que você começou a reforçar?
Eu acho que um complementa o outro, sabe, Aldo? Eu utilizo hoje técnicas dentro de casa que eu utilizo na presencialidade, técnicas para voz, técnica de alongamento, técnica de respiração, né? Então é uma Sim. coisa que acaba complementando a outra. Mas é claro que a presencialidade não tem não tem explicação, né? Você sentir estar no palco com o público na sua frente, você podendo abraçar, receber aquele calor, não tem a presença do outro, o toque, né? O abraço é algo que eu acho que é imprescindível nesse lugar do teatro. E é isso que eu sinto mais falta. Mas talvez a construção seja complementar, uma e a outra. Talvez na presencialidade, por conta dos ensaios e da complexidade de tudo, o processo de construção de personagens seja mais intenso, vamos assim dizer, na presencialidade, sabe? Na presencialidade é mais intenso porque você passa aquele tempo ali com o diretor ali, ensaiando e construindo aquele personagem. Em casa, você passa também um tempo com o diretor na outra tela, só que aí depois você desliga e vai fazer outra coisa dentro da sua casa. Então eu acho que o espaço ele delimita muito essa visão do ator. Porque eu acho que o espaço ele já está ali, né? Antes do ator, ele já vem antes do ator e do diretor. Então eu acho que o espaço é muito importante nesse processo de construção da personagem, porque significa muito construir a personagem na presencialidade e construir uma personagem na virtualidade. Acho que talvez o embasamento e a densidade na presencialidade é muito mais forte, mais latente, ao meu ver. Mas eu acho possível acontecer também digitalmente. Acho possível, sim. Como aconteceu, né? Como aconteceu. Aham. Você falou muito no coletivo das Liliths. Como surgiu o coletivo Sim. das Liliths? Qual é o objetivo maior desse coletivo? O coletivo das Liliths é um coletivo formado por travestis, sapatões, viados, bichas, corpos dissidentes mesmo, Sim, né, sim. da cidade de Salvador, que abordam um teatro que é muito pautado na vivência das atrizes. No coletivo das Liliths tem uma vertente muito pautada não na construção da personagem, mas na construção daquilo que você, enquanto ser humano, enquanto pessoa, tem para mostrar para o outro, enquanto mensagem. Né? É uma vertente muito forte. Esse é um coletivo formado por Georges Isaac, Tiago Carvalho, Chan Massal e Naê Leone. São artistas, fazedoras de cultura daqui, artistas incríveis, diretores de teatro da Universidade Federal da Bahia, pessoas que vieram da Universidade Federal da Bahia e que se juntaram nesse lugar, né? E aí estão há 8 anos fazendo arte dissidente aí, propondo arte dissidente, né? Com o que tem, Aldo, deixando bem claro, com os recursos que tem, da forma que tem, mas fazendo e insistindo. Então esse é o coletivo das Liliths. E Lilith vem desse lugar, né? Dessa mulher subversiva, dissidente, Aham. dessa demônia, a mistura de demônia com deusa, né? E que tem essa mitologia, essa história toda por trás. É esse basicamente o coletivo. Suas influências artísticas, quem são? Artísticas? Eu não vou longe, não. Eu tenho muito amigo e amiga artista aqui que são inspiração para mim. A própria Carla Lucena é uma delas, Andréa Anjo é outra, né? Tem alguns atores também, Marleson, né? Rick, né? Laís de Oliveira é uma atriz também. Então, são pessoas que me inspiram muito, Aldo, pessoas muito próximas a mim. E tem alguns atores que a gente, né? Fernanda Montenegro, Matheus Natchergaritz, né? Tem Luiz Melo, eu sou muito apaixonado por Luiz Melo. Enfim, tem algumas pessoas, assim, não vou lembrar agora, mas tem Aham. essas pessoas que estão no lugar da subversão, me inspiram muito. E essas pessoas próximas a mim são pessoas que me inspiram muito. E graças a Deus, tenho muita sorte de serem minhas amigas, assim, me ajudam muito nos processos, em alguns processos e tal. A gente caminha muito próximo. E na dramaturgia?
Na dramaturgia, talvez as pessoas do próprio coletivo das Lírides, que eu incluiria também nesse lugar de inspiração artística, a própria Chan Massal, o próprio Tiago Carvalho, né? Posso citar Romualdo Lisboa também, diretor do Teatro Popular de Ilhéus. Posso citar, Romualdo, um beijo para você. Posso citar também Paulo Atto, né? Um grande dramaturgo, aí com espetáculos, inclusive, fora do país. Né? Paulo é maravilhoso. E acho que pode ser essas pessoas, com certeza. Geórgenes Isaac, enfim. Você tem algum livro de cabeceira? Algum livro que você Não. traz até hoje? Ai, já te contei. Não tenho, assim, eu não sou muito de ler, Aldo, acredita, assim. Eu não sou muito de ler livros. Eu leio coisas específicas que me interessam, sabe? Por exemplo? Matérias, Sim. algumas coisas mais curtas, talvez. Eu tentei fazer o movimento de ler um livro por mês. Ah, Um livro por mês. Né? Porque no meu plano de celular tinha tem um aplicativo chamado Esquilo, que tem vários livros. Falei, olha, se tem aqui, eu vou tentar ler, dividir essas páginas, mas eu não consigo, Aldo. Eu sou talvez muito inquieto para ficar assim esse tempo lendo e tal, não consigo. Eu fico muito agoniado, eu quero fazer outras coisas. Quando é uma leitura mais rápida, de algo mais rápido, né? Eu consigo tranquilamente, né? Mas um livro, assim, eu queria muito, eu acho, inclusive, que é um dom. Quem tem um livro de cabeceira, quem lê um livro ou mais de um livro por mês, é o MacGyver, Power Ranger, que eu, ó, bato palma para você. Porque eu não vou mentir para você dizendo aqui, não sou essa pessoa de mentir. Ai, Aldo, eu leio 57 livros durante o ano, entendeu? E assim, o último eu nem me lembro porque o título fugiu. Mentira! Eu não me lembro porque eu não li. Mas assim, nesse processo do esquilo, para poder te responder, livro, eu li O Pequeno Príncipe. Achei super lindo. Lindo, lindo. Então pode ser que seja uma resposta, mas não é de cabeceira, não. É digital mesmo. Eu que dividi, aí ficou 7 páginas. Aí ficou 7 páginas por dia. Aí eu li durante 30 dias, aí eu consegui fechar. Aí eu parabéns. tentei nos outros meses, mas não rolou. Na tua opinião, existe boa arte e arte ruim? Ave Maria, que responsabilidade. Existe boa arte, arte ruim? Eu acho que existe arte. Eu acho que a arte está aí. Eu acho que existe arte. Eu acho que existe arte e existe atravessamento. Para mim, um espetáculo, vamos assim dizer, ou algum processo me atravessou de uma forma positiva, pode atravessar você de uma forma negativa. E você pode considerar aquilo ruim, eu posso considerar aquilo bom. Eu acho que arte é arte, é preciso existir, e eu acho que as opiniões também precisam existir, as problematizações também, os atravessamentos de cada um. Eu acho que sim e não. Eu acho que mais não do que para sim. Eu acho que arte é arte. Não existe arte boa nem arte ruim. Eu acho que existe arte. E aí a forma como cada processo artístico atravessa que é mesmo eu acho que o processo de fruição de cada um, de como cada um vê, enxerga, a partir dos seus conhecimentos específicos, ou de como tocou, enfim. Então acho que não. Acho que é arte. Tem arte boa e arte ruim, não. Tem lá vários diretores com vários textos nas mãos. E aí te dão para ler. O que seria para você algo atrativo? Disse, não, esse texto aqui eu vou fazer porque eu gostei dele. O que é que te dá atração para você começar a fazer laboratório para um personagem? Nino, eu me veio agora, quando você estava perguntando, na cabeça, na hora, um autor de Pernambuco chamado, eu não sei se ele é pernambucano, Marcelino Freire. Você conhece? Sim, conheço Marcelino Freire. Eu Marcelino. é, acho que talvez para os textos dele, para mim, assim, eu já peguei uns dois na internet. Talvez aí talvez seja um livro para eu ler. São os livros de Marcelino. Eu já pesquisei, já vi que são baratos. Acho que pode ser uma leitura pode ser um livro de cabeceira muito bom, Aldo. Acho que e também respondendo essa pergunta
falando de textos, de dramaturgia, os textos de Marcelino Freire me tocam muito, assim, porque são muito realistas. Eu gosto muito, assim. Falam de um lugar muito próximo e tive a oportunidade de ler no Coletivo das Liliths, no processo de formação, e aí acabei retomando ele numa leitura, numa oficina que eu fiz com Rita Clementino, pelo Sesc também, e aí eu trouxe esse texto de Marcelino Freire, e eu acho que talvez ele seja essa resposta agora, que cabe, com certeza. Séries e filmes, eles estão aí, à torta e à direito pra gente. Aí eu pergunto nessa mesma vibe, quais são aqueles que te atraem e por quê? Já Eu assistiu algum filme ou adoro. série que você chegou e disse assim, não, isso aí vai ser maravilhoso, mas quando você sentou e começou a ver o desenrolar da história, você diz, perdi meu tempo. Já aconteceu muito. Eu nem continuo, encho o saco mesmo. Eu paro, não continuo, não. É isso, assim, O e que aí não precisa significa que ter? é ruim. O quê? O que precisa ter para você continuar assistindo, indicando? Olha, eu, como bom escorpiano que sou, eu sou apaixonado por uma vingança. Acho uma vingança. Eu gosto da vingança. Vingança, pra mim, é um negócio babado, eu adoro. Tem V de vingança. Tem uns filmes de vingança que eu adoro, assim, quando as pessoas são humilhadas e aí no final a pessoa vai e mata aquela pessoa de pouquinho em pouquinho. Eu adoro essas coisas de sangue. Eu tenho um negócio com morte também, que é uma coisa muito próxima que eu e a minha terapeuta, a gente, psicoterapeuta, inclusive um beijo para a Lívia Mello. Ele já está falando de parceria, né, de encontros. Lívia Mello, a gente se conhece, a gente não se conhece pessoalmente, Aldo. E ela cuida da minha cabeça há mais de um ano, você acredita? Ela me conheceu a partir dos vídeos e a gente começou esse processo de cura da minha saúde mental até hoje. Então, Lívia Mello, eu te amo, muito obrigado. A gente está vendo essa minha relação que eu tenho com a morte, porque eu tenho uma relação muito forte com a morte, mesmo assim, e a gente está tentando entender. E aí eu acho que talvez, por eu ser também uma pessoa que tem muitas características do signo de escorpião, e escorpião é uma pessoa que trabalha um pouco com esse rabo venenoso, eu acho que filmes que tenham esse tom de vingança, eu gosto muito, assim, filmes que tenham... Eu gosto muito de filme de superpoder também, eu adoro ficar me imaginando, se eu tivesse superpoder aqui, se eu tivesse esse negócio aqui, eu acho que eu ia fazer isso, enfim. Mas eu gosto muito dessa coisa de fantasia, coisas de vingança, de terror, de sangue, sabe? Eu gosto muito. Esses filmes de guerra, de ficção, BBB, eu nem procuro. Eu não gosto muito, não. De ação e tal, enfim, eu não gosto. Tem alguns brasileiros também, a grande parte dos filmes brasileiros, os últimos filmes que eu assisti também, enfim, várias coisas. O que é um desserviço para você no trabalho artístico? O que, desculpa? O que é um desserviço para você no trabalho artístico? E o desserviço no trabalho artístico é você desmerecer o trabalho do outro, né? Desmerecer o trabalho do outro é o ó. E aí eu falo não só um trabalho artístico com característica cênica, no Sim, seu próprio trabalho, né? No seu próprio trabalho eu falo não só um trabalho cênico, falo de teatro, um sim, trabalho sim, sim. talvez, eu não me expressei, um trabalho administrativo, eu acho ó você ser colocado, né? Porque eu acho que você pode ser um grande profissional, mas se você é arrogante e pedante, Aldo, não existe, assim. Eu acho que isso é um desserviço. Essas pessoas não deveriam existir, assim. Eu infelizmente, me encontrei com algumas dessas pessoas durante a minha vida, porque eu acho que elas são necessárias para você até amadurecer enquanto pessoa, né? Mas eu acho um desserviço o encontro. Não vou Com falar quem você, nomes, mas poderia falar, mas não falarei. com quem você dividiria o palco? Com quem o quê? Desculpa. Você dividiria o palco. Com quem eu dividiria o palco? Uhum. Com tanta gente incrível aqui de Salvador. Com os artistas soteropolitanos e do Nordeste e do Norte do país. Pronto, eu dividiria o palco.
Quando você está em casa, você gosta de? Comer. Comer. Comer e produzir e trabalhar também agora tem me feito muito bem, assim, trabalhar home office, sabe? Eu tenho entrado de cabeça, assim, no meu trabalho enquanto comunicólogo. Eu acho que esse trabalho enquanto comunicólogo me complementa também esse trabalho enquanto artista de produção de vídeos, etc. Então eu acho que eu tenho feito muito isso. Como é que você vê o processo do teatro no Brasil e com o advento dessa plataforma digital? Eu acredito, é uma das coisas que eu até escrevi um texto sobre isso, um textinho pequeno, em que comparo essa, esse novo processo que a gente está vivendo para a arte no mundo virtual com aquele momento que os atores do teatro é, receberam, viveram quando chegou a televisão. Se você vê historicamente, houve uma confusão nesse sentido. Assim, alguns atores Sim, tradicionalíssimos demais na linguagem cênica sim, de teatro não conseguiram mostrar todo o seu talento para a televisão. Primeiro, porque ele não acreditava. E segundo, porque você tem, por exemplo, outras formas de interpretar. Lá em cena, o seu olho precisa chegar até a pessoa. Na televisão, a câmera traz isso para a pessoa. Você não precisa fazer tanto esforço. Em cena você tem um tom de voz alto, que tem aquela velha história, né? Aquela velhinha lá no fundo do palco, sentada na última cadeira, precisa de ouvir bem. E ela é meio surda. Em cinema, em teatro, em televisão, ou melhor, em televisão, em cinema, você não pode fazer isso a todo momento se o personagem não pedir. Então, sim. eu vejo esse nosso momento agora com essa introdução do mundo virtual, em que as pessoas fazem sozinhas, às vezes fazem em um determinado espaço, mas perde muito Todo porque mundo você. acha que é cineasta, todo mundo acha, né? Que é que pode. Eu acho que pode mesmo e tal, mas eu acho que é preciso, sei lá, um planejamento mínimo aí, né? Um senso crítico, né, na história. Eu acho que é bom, é sempre bom. Desculpa, te cortei, Aldo. Não, sem problema. Você pode continuar, porque eu estava falando justamente nessa comparação, entendes? Sim, sim, entendo. Eu Como é acho que que você vê eu esse acho algo. processo agora? Sim, eu acho que é isso, assim, foi o que restou, né? Para que essas pessoas sobrevivessem, né? É, foi a forma com que esses artistas, e olhe lá, eu acho que assim, antes não, nem Aham. sobrevivia, porque viver de arte é muito difícil, né? Só os grandes globais e etc. E aí a gente precisa ir para esse lugar, né, da televisão e tal. Inclusive as pessoas acham que é isso. Eu ouço muito comentário, meu Deus, o que é que você está fazendo fora da Globo? Meu Deus, como se fosse, né, a Globo e tal. Esse grande vislumbre e tal. É massa por conta da visibilidade da grana, é óbvio, eu não vou ser hipócrita, Uhum. né? Mas eu acho que foi a forma que essas pessoas encontraram de continuar resistindo e sobrevivendo, né? Porque pessoa que vive, que trabalha com arte é uma pessoa que primeiro é apaixonada por arte. É uma pessoa que sabe que não vai ter grana, às vezes não vai dar nem R$ 50, que às vezes você vai pagar do seu bolso para você construir, pegar uma roupa, etc. Então eu acho que envolve muito a paixão, sabe? Primeiramente a paixão. Toca muito nesse lugar, a artista toca muito nesse lugar. Então eu acho que esse momento do digital foi a forma que esses artistas encontraram de se reinventar, Aldo, sabe? De participar de processos de edição pública, de participar de editais, né, digitais, né? Perceberam também a importância da documentação do espetáculo físico, né? Como é bom você Aham. gravar, né, aquele espetáculo de uma forma bem gravada, né, com um bom som e tal. Ajuda você a participar, com certeza ajudou muita gente a participar desses processos de editais que ainda acontecem e tal. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que talvez seja esse o caminho, sabe, Aldo? Eu acho que a gente não vai mais eu acho que a ideia daqui para frente é que esse formato híbrido assuma mesmo lugar,
sabe? Que seja presencial e ao mesmo tempo online, que misture sensações, né? Que a pessoa esteja participando de um espetáculo presencial, mas que possa usufruir de forma digital de alguma forma, né? Enfim, eu acho que a característica dessa coisa híbrida vai permanecer muito e que vai vir muito forte por conta desse momento pandêmico, né? Desse contexto pandêmico. Pós-pandemia não vai parar. É algo que É, chegou não para vai. ficar e se integrou. É igual ao celular, se transformou no Sim, smartphone. Hoje você tem processos incríveis que você faz. Enquanto você estava falando, sim, eu lembrei do Ari Fontoura. O Ari Fontoura, ele percebeu de um dia para outro a sua conta chegar a infinitos seguidores. Porque ele se adaptou ao processo. Ele também não teve vergonha de, na idade que tem, alguém poderia ter pudor em mostrar seu corpo que está lá com o peito caído. Não sei. Ele não tem isso. Ele faz a arte dele de maneira super divertida e cada vídeo é uma surpresa. Ele mesmo se diverte com isso. Então eu acredito sim. que é o que você faz. Você primeiro se diverte com o seu processo e também transfere esse processo com mais intensidade para as pessoas. Não é Sim. isso? A questão de Ari, com certeza. Só que tem uma diferença para mim. A questão de Ari é que Ari já é um ator consagrado mundialmente, né? Então acho que Sim. qualquer coisa que Ari fizesse, talvez ele chegasse rapidamente ao que ele chegou, não é nenhuma novidade. Agora, talvez para quem não é conhecido, assim, falo da minha experiência, de mim, Bruno, Aham. né? É muito difícil, Aldo, sabe? Tem dias realmente que você não quer gravar e tal. Porque acha que é só seguidor que chega, seguidor, seguidor. E não é sobre isso, né? Não é sobre número, né? Então é uma construção mesmo diária, cada passo por vez e tal. Eu perco muito seguidor, vamos assim dizer. Muita gente que acha que eu sou só o vídeo do Rivotril, por exemplo. Esse vídeo de Aham. vários artistas, pessoas. Mas eu não sou só isso. E as pessoas percebem que tem uma outra coisa por trás e acabam não concordando e acabam achando, né, realmente, enfim, cada um tem suas questões. Então é isso, assim, eu sou um corpo que talvez seja um borro nesse ambiente digital. E aí, por ser esse borro, eu preciso ir, acho que de degrau por degrau mesmo, porque as coisas são realmente muito mais difíceis. Não é um corpo gordo, não é um corpo malhado, é um corpo de uma bicha afeminada, gorda, sabe? De bota, né? Com flácida, enfim, essas coisas não são. Você imagina, há muito pouco tempo você não via isso em propaganda de televisão. Agora que você olha lá, vê um corpo gordo, etc., enfim. Então eu acho muito bacana que as pessoas hoje estejam mudando essa mentalidade, né? Ou pelo menos estejam em processo de mudança, né? Até para as novas Uhum. gerações e tal. E é bem bacana, né? Porque o TikTok é formado por essas pessoas, embora elas não me sigam, com grande, né? Como eu disse, né? Meu público é de mais de 35 anos para cima, mulheres e tal. Mas é uma rede social que é uma rede social jovem. Então essas pessoas elas vão crescer vendo esse corpo aí de 37 anos, gordo, bicha, né? E elas vão poder dizer muito mais de novas que é isso que eu quero para mim, é essa pessoa que, como chegam várias crianças, né? Ai, como eu te adoro, como você é espontâneo, como você. Nossa, e essa bota, eu não consigo me equilibrar, eu não consigo andar nem de salto, eu não consigo nem andar de chinelo com essa. E você com essa bota consegue andar. Então, sabe, Uhum. é formado por uma rede de pessoas que você acaba chegando e que acaba influenciando de alguma forma, né? Então aquela pessoa gorda, aquela bicha gorda que está lá com seus 7, 8 anos que me vê, talvez fale, olha que esse menino aqui, esse gordinho, ai, não é feio não, pô, é massa, pô, ele é engraçado. Então, assim, né, você acaba sendo essa pessoa desse lugar. Sim. Mas quando eu trouxe Ari Fontoura, não foi nem pela questão dele ser já uma pessoa consagrada. Foi porque ele conseguiu fazer essa adaptação. Você entende? Essa, assim, Existem, super, existem grandes atores consagrados, conhecidos internacionalmente, que não têm esse feeling, não tem essa vibe sim, de se fazer o sim, processo. Eu já vi gente fazendo que sim, eu disse que você fica assim, faz, peraí que eu vou assistir um momento aqui. Você sai de cena porque o negócio tá bom não, é melhor esperar voltar presencialmente que a maestria prevalece. Eu falei nesse sim, aspecto, entende? sim, sim, entendo, super. É isso, né? Eu acho que é muito válido, é muito válido.
E é óbvio que ia tomar a projeção e a proporção que tomou, é muito, muito óbvio. O caminhar dele ele já é um ator consagradíssimo e eu acho massa que ele se reinvente mesmo nesse novo lugar e que eu acho que é isso mesmo que você falou, concordo muito. Virou a alavanca, né? Aham. É um outro lugar de acesso aí. Meu querido, muitíssimo obrigado. A gente está chegando nos Ah, nossos momentos finais. Desde queria já, mandar um obrigado. beijo para todo mundo que está aqui na Barra de Rolagem. Desculpa, um beijo para todo mundo. Eu não vi os comentários e tal. Enfim, mas eu queria mandar um beijo para todo mundo que está aí, que vê. Vi que chegou a umas 15 pessoas aí também, então deve ser Aham. mesclado com as pessoas que estão aí te acompanhando. Então, muito obrigado, um beijo para todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por me gostarem do meu trabalho. Aldo também, muito obrigado pelo convite. Assim, espero um dia poder te encontrar, te abraçar, né? Te Sim. desejo muita sorte, vou te acompanhar daqui e torcer por você, meu bem. Muitíssimo obrigado. Falando de algumas pessoas aqui dos comentários, a Natasha Rocha diz: Me divirto muito com seus vídeos. A Fernanda Xavier: Bruno, tenho certeza que alcançará o sucesso. Você é merecedor. Emanuele Passos: Eu amo esse amigo lindo. Para mim é uma satisfação acompanhar sua evolução. Seu coração. Sucesso sempre. E a Sininha Bartarô: Bruno é maravilhoso, traz muita alegria e verdade para nós. Então, quando você está observando aqui, muita gente gosta muito do seu trabalho. Sim. E você vai Beijo em evoluindo e a vocês, gente vai se muitíssimo. divertindo. Muito obrigado. É doido isso, né, Aldo? Porque são pessoas que você nunca abraçou. Isso é muito Uhum. doido. E você sente uma conexão, né? Você acaba se conectando com essas pessoas. Tem gente que não tem como. É isso, você sente, né? Manu é uma amiga de infância, uma amiga de anos, de infância não, mas é uma amiga que eu conheço desde quando eu era muito mais novo. Mora em Ilhéus, uma cozinheira incrível, né? Lá de Ilhéus. Manu, eu te amo, Manu. Mas Nanda, por exemplo, é uma pessoa que eu conheci no TikTok, que eu nunca abracei. Eu sinto muito carinho por Nanda. Sininho também é a mesma coisa, sabe? Então, assim, e as outras pessoas que comentaram, né? Enfim, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz. Me lembrei de Você, três né? perguntinhas rápidas. Três perguntinhas rápidas. Você Bora. teve contato com a Gaga de Ilhéus? Gaga? Não, não tive. Não tive. Mas ela morava bem próximo a mim. Na verdade, mora. Eu acho que ela ainda mora na Princesa Isabel, lá em Ilhéus. E eu moro no bairro Malhado, que é pertinho da rodoviária. Meus pais ainda moram no condomínio ali. Então é bem pertinho, mas nunca tive um contato com a Gaga. Nunca. Ah, é. E as outras duas finais são bem conectadas. Por que a bota você utiliza Porque muito, a você dá bem bota. ênfase, a bota, e a outra para finalizar mesmo, você tá de bota? Ah, não, mas ela tá linda. Eu posso pegar para vocês verem. Ela é enorme. Eu fico com quase 2 metros de altura. Eu acho que é porque eu sempre fui apaixonado por dublagem, por esse universo feminino, pela transformação drag queen. Eu acho que estar em cima da bota é um ato revolucionário, assim. Dançar em cima da bota, eu acho que estar em cima da bota amplia possibilidades, amplia a possibilidade de você não só ser esse corpo cisgênero, bicha, com um tênisinho gordo. Eu acho que talvez passe essa mensagem do feminino muito forte. Bota é uma presença muito forte dessa feminilidade, né? A meia arrastão também, eu sempre coloco. E as pessoas amam muito. E a forma como eu ando, a desenvoltura. Então, isso acaba. Ó, você vê uma pessoa gorda em cima de uma bota enorme. Meu Deus, o que é que essa dançando, sambando, né? Ai, dança melhor do que eu. Então é isso, as pessoas ficam doidas nesse lugar, mas não é por conta disso, é porque eu amo estar em cima dele. Inclusive, eu preciso comprar, quando eu tiver grana, vou comprar algumas outras e tal. A minha tá ali de estimação, linda, sou apaixonado, porque eu acho que eu fico incrível em cima dela, assim, fico alto, fico
fico alta, fico fechosa, fico enorme, e, enfim, me dá outras possibilidades de movimento de corpo também. E eu, enquanto ator, gosto muito disso. Então, talvez a bota me represente muito. Tá aqui ela, né? Tá aqui a botona. Essa foi uma das fotos. Então é isso para mim. Muitíssimo obrigado, meu querido. Excelente noite, bom descanso. Foi um prazer imenso conhecer um pouco mais sobre sua história. E a gente se encontra em breve em outras lives para um bate-papo quando você estiver mais próximo de alguns espetáculos. Perfeito, Aldo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um beijo em você, no seu coração e no seu. Se cuida, tá? E a gente vai se falando. Um beijo em todo mundo da rolagem aí também. Muito obrigado pela participação, por estarem aqui até agora, nos ouvindo. E muito obrigado pela energia e por essa troca. Que bom. Você pode ficar para a gente encerrar juntos? Posso? Claro. Obrigado a vocês, todos e todas que ficaram conosco, que interagiram. Às vezes não dá tempo da gente ler tudo que acontece. Eu sempre dou aquele tchauzinho para vocês, mas quando entram 2, 3 pessoas simultaneamente, nunca dá para você voltar atrás. Mas é isso. Eis o nosso querido Bruno, eis a sua arte, e a gente se despede desejando uma excelente noite a todos. Nós nos encontramos no próximo Conversa Atrevida. Até breve. Axé, saravá e fora Bolsonaro! Pelo amor de Deus. Fora Bolsonaro. Viva o Tchau, SUS. tchau. Beijo, Aldo. Tchau. Outro no teu coração. Tchau. Tchau, gente.